Gente, vocês conseguiram ver aí? Tá conseguindo ver? Sim. Tá. Então tá. Então, eu não sei se vocês viram até aqui, eu vou repetir a partir desse, tá? Pode, Beth? Beth? Eu estou falando com o telefone mutado, tu está escutando muito, mas pode continuar. Ah, tá, beleza. Então tá, vamos lá então. Então, continuando aqui, gente, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque eu acho que eu tô demorando demais, né? O Beth me bloqueia se eu demorar. Então tá. Então, seguir o conselho profético sobre a preparação para desafios e imprevistos, né? Então, ele estava comentando que ele foi fazer uma limpeza geral e foi também verificar lá os itens que eles tinham para a emergência, né? Porque como tinha ocorrido alguns terremotos e tinha aparecido o vírus, então eles estavam preocupados se eles estavam preparados, né? Para passar nos testes inesperados que a vida traria para eles. Então, eles falaram que, em meio a tudo isso, eles aprenderam muitas coisas, e em muitas áreas estava tudo certo na preparação deles, mas que em outras eles viram a necessidade de que eles precisavam melhorar, né? E porque eles tinham algumas necessidades especiais, provavelmente o tempo passou e algumas coisas foram surgindo. Então, e eles não tinham cuidado delas oportunamente, dessas necessidades. Então, eu comecei falando aqui, mostrando essa imagem, que o missionário, quando ele vai para a missão, ele tem que se preparar o máximo possível. Geralmente, ele vai saber para mais ou menos onde ele vai. Então, ou ele vai com muita roupa de frio, ou ele vai sem muita roupa de frio. Depende muito para a localidade onde ele vai, mas ele precisa fazer um enxoval, ele precisa se preparar para ir para essa missão e ter as coisas dele, né? Itens pessoais. E aí ele continua comentando a respeito de que ele fala assim, que alguns membros da igreja podem pensar que os planos e suprimentos de emergência e armazenamento de alimentos e kits para sobrevivência de 72 horas não devem ser importantes, porque as autoridades gerais não têm falado enfaticamente sobre esse assunto e outros relacionados a isso. Mas ele fala que as admoestações repetidas têm sido proclamadas pelos líderes da igreja por décadas, né? Então, por muito tempo a igreja vem falando a respeito de faça armazenamento, armazene água, armazene roupa, armazene medicações, tudo que a sua família usa, né? Então ele vem falando há muito tempo. E a consistência dos conselhos proféticos, com o passar dos anos, cria uma poderosa sinfonia, ou seja, ele vem apresentando para a gente que a gente vai realmente precisar disso, né? Não é uma coisa que é um acaso ou um luxo de alguém, mas que a gente vai precisar. Então, eu quis colocar para vocês darem uma olhada aqui, 2 kits de sobrevivência, um mais básico, um outro mais completo. O do lado, acredito que direito de vocês aí, tem corda, tem mochila, eu acredito que tem até barraca, proteção, tem água, tem um monte de coisas que a gente poderia precisar. E do outro lado é um outro mais simples, mas é uma coisa muito incrível que eles colocam, que a gente pode prestar atenção, é o item, o rádio, né? Para você saber as notícias. Por quê? Porque ele é por frequência, né? Então, não precisa ter eletricidade, às vezes você só tendo pilha, você consegue saber alguma coisa ou alguém consegue entrar em contato com você, porque provavelmente dentro de uma catástrofe, celular não vai funcionar, né? Então, pelo menos o rádio para que a gente possa ter. E aí, esse daqui eu peguei um apanhado de fotos e coloquei. Vocês podem ver aí garrafa sude, montada com feijão, com arroz, e não só garrafas sudes ou potes preparados, pré-cozidos, mas também latas e embutidos. Para aquelas pessoas que não têm tempo, às vezes, para fazer o armazenamento, hoje em dia a gente consegue fazer com latas prontas. Talvez ela vá ocupar menos espaço na onde você vai guardar, mas lembrando que você tem que ter isso daí, né? Que isso é essencial e o senhor tem falado muito a respeito disso. E aí eu quis trazer essa figura que fala o seguinte, ó. Ter armazenamento em casa traz segurança em caso de surpresas desagradáveis. Então, na vida da gente, a gente vai encontrar algumas surpresas muito desagradáveis, né? Ou um desemprego, ou uma catástrofe muito grande, ou alguém que até precisa da ajuda da gente também, né? Então, que a gente esteja preparado, lembrando a Escritura, se estiveres preparado, não temereis. Então, eu quero saber com vocês agora, né, o que vocês acham disso, o que vocês têm feito a respeito disso, sobre o armazenamento, como que está para vocês.
Eu vou falar a verdade, eu tenho pouco armazenamento. Eu tenho que fazer mais armazenamento. E uma vez eu vi uma catástrofe que aconteceu que eles não tinham nem água. Então, a partir daquele dia, eu comecei a armazenar água. Não é água potável para beber, mas é a água que você pode lavar uma vasilha, que você pode lavar uma roupa, coisas assim. Então, quando acaba a minha que boa, eu já encho ela com água, com aquele restinho que fica ali. Ela não é uma água potável para beber, mas é uma água que eu vou poder utilizar para alguma coisa. E se talvez precisar beber... Na verdade, até ela é potável sim, porque lá no Pará a gente usava muito, eu lembro que quando eu morei lá, eles davam hipoclorito para que a gente pingasse na água, obviamente uma concentração muito forte, mas eles davam para a gente pingar na água, e essa água talvez faça toda a diferença no futuro, né? Porque o organismo consegue viver sem alimento por um bom tempo, mas sem água não. Assim, para 72 horas, que nem falou aí, né? O meu armazenamento dá para isso daí. Agora, se for mais, já eu calculo que não dê, né? Porque é um armazenamento pequeno que eu pretendo aumentar gradualmente, né? E a última vez quem falou sobre o armazenamento foi o profeta Gordo Berrinque. Gordo Berrinque. E depois nunca mais se falou sobre armazenamento. Falou que ia falar a última vez. Agora, nessa conferência que foi citado o armazenamento Sim. novamente, né? Porque a gente sabe que as coisas só tendem a piorar, né? Alguém mais quer falar, gente? Todas têm a liberdade de falar, viu? Expressem suas opiniões. Então, é muito importante que a gente comece, tá? Não importa a quantidade, mas que a gente comece a fazer. Não sei se você vai falar depois de alguma coisa. Vou. Vou deixar você falar. Vou lançar um desafio aí para as irmãs. Olha, eu não tinha... O mais difícil para nós, que eu sempre acho, é onde a gente guardar o armazenamento. É verdade. É verdade. Porque quando a gente mora de aluguel, a gente vai botar onde? E aí vai trocar de casa aquele montão de garrafa que a gente tem que levar. E quando a gente tem a casa própria, a gente tem que ter um local também para colocar. E o pior é esse local, porque nem sempre a gente tem. Eu comprei aqui 2 armarinhos, que uma vez estavam se desfazendo, uma indústria aí que se fechou e aí vendeu, está praticamente novo. Mas um já está estocado ali, só com as coisas que eu vou comprando no mês. Imagina, se eu tiver que fazer mais armazenamento, eu pensando aonde que eu vou pôr. Por isso que todo em casa de membro tem sempre uma peça que tem um monte de partilheira, que é para a gente guardar os armazenamentos. É muito importante a gente estar fazendo isso, nem que seja aos poucos, porque a gente não tem que um dia vai precisar. A gente não tem, eu vou precisar, mas a gente tem que cumprir, é uma lei, a gente tem que cumprir. Então, nem que se, eu não posso comprar muita coisa, vamos comprar um pouquinho cada mês, vamos guardar, vamos cumprir com a lei. O Senhor vai nos abençoar de uma maneira ou de outra, que a gente vai conseguir fazer. Mesmo que a gente não ocupe, Beth, talvez a gente ajude outra pessoa, né? Isso é importante também. Exato. Tá, então, eu vou continuar aqui. No final, eu vou fazer um desafio para vocês, tá bom? Que aí eu vou mostrar e vou desafiar. Por enquanto, a gente vai continuar. Depois a gente vai falar a respeito disso daí. Me lembrem. Vamos lá, então. Então, lembrando, continuando aí, a partir do ordenamento traz segurança, né? Assim como os tempos difíceis revelam as inadequações da preparação material, os males da casualidade espiritual e da complacência também infligem seus efeitos mais nocivos durante as difíceis provações. Aprendemos, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que procrastinar a preparação resulta em fracasso. Lembrem-se de como as 5 virgens insensatas deixaram de se preparar adequadamente para o exame que lhes foi dado no dia da vinda do noivo. Então, nós estamos vivendo agora num dia de preparação, né, gente? Enquanto a gente ainda tem tempo, nós podemos nos preparar, né? Que nós não estejamos com as nécias, né? Como as virgens que não eram prudentes, e que possamos estar preparados para quando o noivo chegar, e possamos entrar e compartilhar das bodas com ele, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Nós ainda temos tempo, né?
Vai chegar um momento em que nós não teremos tempo. Nós vemos os profetas falando a todo momento, o tempo está acabando, o tempo está acabando. Então, quanto mais rápido nós formos para nos prepararmos, menos impacto nós teremos. Então, é preciso uma preparação. E em 2 Nef 28:30, ele fala assim: pois eis que assim diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem temos o suficiente, deste será tirado até mesmo o que tiverem. Então, a gente tem que tomar meio que cuidado. Eu tenho bastante, eu já sei demais, eu não preciso de mais, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque conhecimento é infinito. Ele nunca vai perecer e ele sempre vai ter coisas para a gente aprender. Nunca vai ser finito, acabou. Não, sempre tem coisa para a gente aprender. Do mais humilde ao mais grande, a gente sempre vai aprender coisas maravilhosas, né? E aí ele fala assim, convido cada um de nós a considerar os nossos caminhos e examinar a nós mesmos. O que aprendemos, né, durante esses meses recentes, cheios de restrições e de ajustes ao nosso estilo de vida? O que precisamos melhorar em nossa vida, em âmbito espiritual, físico, social, emocional e intelectual? Então, aquilo em que a gente não está preparado, aquilo em que a gente não está fazendo, que a gente comece a melhorar, né? Agora é o momento de nos preparar e de nos provar dispostos e capazes de fazer tudo o que o Senhor nos ordenar, né? Então, eu sempre friso muito isso. Eu estou disposta a fazer ou a submeter-me a tudo o que o Senhor deseja. Eu estou preparada para começar agora a trilhar um novo caminho, a olhar para o horizonte ou olhar mesmo para o céu e saber que existe uma exaltação esperando a gente e que depende de mim, depende da minha parte, de eu fazer a minha parte, de eu me preparar, de eu, além de preparar física, espiritual, intelectualmente, porque até na última conferência foi falado que aqueles que não estão fortes, física, espiritual e intelectualmente, não estarão preparados para todos os desafios que serão impostos sobre essa terra. Então, primeiro a gente precisa ter essa fé e essa esperança, e depois continuar prosseguindo firme, né? Ser provados e prosseguir. Então, a gente vai começar a falar a respeito disso daí. Pode falar, quem quiser. Lembrando que acaba com a nossa morte. Então, não quer dizer que a gente vai, né? A gente pode... O teste é agora. Partir. Então, é por isso que a gente tem que estar preparado. A gente não pode fazer planos para o futuro. Eu vou fazer tal coisa. Não, vou fazer... O que eu posso fazer hoje para cumprir? Posso começar hoje a fazer. Então, vamos começar hoje. Porque amanhã a gente não sabe se vamos estar vivos. E a nossa posição no reino celestial é definida com a nossa morte, porque acaba o nosso tempo. Então, tudo que você fez até o dia que você morreu, você vai ter segurança. Depois, não adianta. Muita coisa a gente não pode ficar esperando, mas fulano faz por mim. Não, a gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Agora é o momento, né? Agora é a hora. Agora é a hora. Tá. Vamos lá, então, vamos prosseguindo aqui, meninas, voltando. Então, ser provados e prosseguir. Então, foi a funeral de um amigo, né, de um funeral de um jovem missionário que morreu de um acidente. E a família dele, obviamente, como qualquer família, estaria totalmente chocada, né? E o pai do missionário falou no funeral. Geralmente a gente discursa, fala alguma coisa, algumas palavras em funerais, né? E ele descreveu o terrível sofrimento da separação inesperada de um filho amado causado pela morte, né? A gente viu isso na nossa família, com o meu tio, viu com o filho do Leandro também, meu irmão. Então, e ele confessou abertamente, esse pai, né? Que abertamente não compreender os motivos nem o momento para o tal acontecimento. Mas aquele bom homem também declarou que ele sabia que Deus conhecia os motivos e o momento para a morte de seu filho. E isso era o suficiente para ele. Ele disse à congregação que sua família e ele, embora estivessem tristes, ficariam bem. Seu testemunho permaneceu firme e inabalável. E ele concluiu seu discurso com a declaração: quero que saibam que no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo,
Nossa família está totalmente envolvida, estamos totalmente envolvidos. Então, apesar das dificuldades, apesar de toda a tribulação que a gente possa ter na vida da gente, a gente precisa prosseguir, a gente precisa estar disposto a ir além, a levantar de novo, a continuar, a caminhar. Não vai adiantar ficar na lona, porque a lona não vai te trazer nada além da lona. Ou seja, a gente precisa levantar e ir adiante, né? E seguir firme. O Senhor sabe das nossas dificuldades, ele sabe até aonde é o nosso limite, né? E uma coisa que ele disse, que eu até deixei em grande aí para vocês verem, é: ser fiel não é tolice nem fanatismo. As pessoas pensam que às vezes a gente é muito fanático na nossa religião. E a questão não é essa. A questão é um amor muito grande pelo Salvador, né? E aí ele fala lá, ao contrário, é colocar a confiança em Jesus Cristo, nosso Salvador, em seu nome e em suas promessas. Então, nós cremos nas promessas do Salvador. E ao prosseguirmos com firmeza em Cristo, tendo perfeito espírito de esperança e amor a Deus e a todos os homens, seremos abençoados com uma perspectiva eterna e com uma visão que vai muito além da nossa capacidade mental. Receberemos a capacidade de nos reunir e permanecer em lugares santos e não sermos movidos até que venha o dia do Senhor. Então, quando eu paro para pensar a respeito das grandes promessas que o Senhor nos faz, tudo se torna, de certa forma, insignificante, né? Todas aquelas coisas pelas quais nós passamos, ou passamos, é insignificante para nós. Porque a bênção que o Senhor está prometendo para nós é muito maior, é muito além, e não há palavras que possam descrever essas bênçãos, né? Então, eu fico muito feliz por ter essa promessa, por poder confiar no Salvador, né? E vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Mesmo assim, porque pelos tempos que vão vir, a gente tem que ter confiança no Senhor, de todo o nosso coração, e ter uma fé inabalável. Porque se a gente não tiver confiança no Senhor, o que vai acontecer com as nossas vidas? Quando vier aquelas turbulências que vão vir, que a gente sabe que vai vir, né? Que já estão acontecendo. Então, a gente tem mais que confiar muito no Senhor, muito, de todo o coração, e esperar e confiar nele. Isso mesmo. Tá bom, então, gente, vamos lá, então, adiante. Está acabando já, falta pouco, tá? E aí, eu coloquei essa gravura aqui, ó, para a gente lembrar que a vida da gente sempre vai ter tempestades, né? Não vai ser só sorrisos e alegrias. Isso a gente sabe, as próprias escrituras nos dizem, né? Mas que possamos ter fé no futuro e um futuro melhor, tá bom? Vou passar um pouco mais rápido. Então, a visita do elder Jeffrey Holland, né? Ele foi visitar a universidade onde o David Abender trabalhava, né? E aí ele fez uma pergunta para ele ao encerramento da palestra que ele estava dando, e ele falou assim: se você pudesse ensinar apenas uma coisa a esses alunos, o que seria, né? E aí o elder respondeu: somos testemunhas de um momento cada vez mais acentuado em direção à oposição. Nós, santos dos últimos dias, não poderemos mais permanecer neutros. Não podemos mais ficar em cima do muro. Se permanecerem sobre a correnteza de um rio, sem dúvida irão a algum lugar. Vocês simplesmente irão para onde a correnteza os levar. Deixe-se levar. Seguir a maré ou a correnteza não vai funcionar. É preciso fazer escolhas. Não fazer uma escolha é uma escolha. Aprenda a escolher agora. Então, ele nos dá um grande conselho aqui, que ou nós aprendemos a escolher o lado em que nós queremos prosseguir nessa vida, ou nós vamos ser levados toda a roda de vento, como por assim dizer, né? Então, eu fiquei ponderando bastante, e até a Michelle frisou bastante isso também no discurso dela hoje. Eu achei que realmente isso é válido para nós. Hoje em dia, nós vamos bater com oposição direta, e daqui para frente, cada vez mais, com as nossas regras, com o nosso jeito de ser, com as doutrinas da igreja, vão conflitar cada vez mais. E a gente vai ter que ter uma posição firme de bater de frente e falar: não, essa é a minha posição, isso é o que eu acredito.
Não adianta ficar só esperando, eu vou escutar o fulano para ver o que ele acha, vou escutar o Beltrano. Não funciona. Cada um vai ter que ter sua própria opinião, vai ter que ter seu próprio azeite dentro da sua lâmpada. Ou vai perecer. Essa é a verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, né? Que senão vai avançar a hora. Alguém vai falar? Então, não é ir contra os outros. A gente tem que defender a nossa tese, nosso modo de vida. Isso. Embora as pessoas achem o contrário, eles têm que saber que nós vivemos desse jeito e isso tem que ser respeitado. A gente respeita o modo de vida deles, então eles têm que respeitar o nosso modo, nossa crença, porque a gente defende a crença deles também. Então eles têm que ver a diferença aqui, né? Embora a gente defenda e em geral, eles têm que respeitar o nosso modo de ver as coisas, a nossa crença. Com certeza. E as pessoas têm que saber disso para que elas possam nos respeitar. A gente não pode ficar com a boca fechada, a gente tem que abrir e falar. Né? Tomamos a nossa posição agora, né? Ou defendemos ou abrimos e vagamos por aí. Sendo que muro não existe, né? Não podemos ficar em cima dele. Ou é de um lado ou é do outro. É verdade. O Elder nos advertiu que os dias em que se podia confortavelmente colocar um pé na igreja restaurada e o outro no mundo estava rapidamente ficando para trás. Se naquela época que ele falava isso já estava ficando para trás, imagine nos dias atuais, né? Então a gente tem que tomar posição em partido. E aí a promessa e o testemunho que ele deixa ao final da mensagem dele. Prometo que se nos prepararmos e prosseguirmos com fé no Salvador, todos poderemos receber a mesma nota no exame final da mortalidade. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, eu agradeço às irmãs, né, por poder ter compartilhado essa mensagem com vocês, né? E eu aprendi um pouco mais a respeito dessas coisas, um pouco mais a respeito de se pronunciar, de ficar firme. E é o meu profundo desejo que todas as irmãs possam pegar a mensagem na íntegra e ler ela e reler e aprender dela, né? Para poder fazer efeito na vida das irmãs. E como eu disse, agora para encerrar mesmo, realmente, tá, gente? A gente tem um desafio para fazer para vocês, né? Um desafio que vai durar 12 meses. Então, depois eu posso até disponibilizar para cada uma, né, Beth? A gente disponibiliza os slidezinhos, mas é um desafio para vocês começarem a fazer o seu armazenamento. Então, ele vai funcionar durante 12 meses. E durante esses 12 meses, a gente não vai precisar armazenar grandes quantidades, mas a gente vai começar. Então, a ideia é essa, começar. Eu vou abrir a tela para que vocês possam ver melhor. Então, a cada mês, eu acho que vocês estão vendo, né? Opa, o janeiro é de fevereiro, mas não dá nada, não. A cada mês, a gente tem alguma coisa a gente colocar como armazenamento. Gente, eu sou obrigada a colocar tudo que está aqui? Não, porque cada família tem uma necessidade. Então, eu posso substituir por alguma coisa ali que é mais vantajosa para a minha família. Mas que a gente possa começar, quem puder, não é obrigatório, tá, gente? Eu quero deixar bem claro. É apenas para incentivar, para que as irmãs comecem a fazer os armazenamentos. Então, desafio de janeiro, desafio de fevereiro, desafio de junho, março, maio, abril. Tá tudo meio atrapalhado aqui, mas tá todos os meses aqui, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de deixar isso com vocês, ó, agosto, dezembro, novembro, setembro, outubro e o mês de julho. É que a hora que eu configurei, ele saiu do lugar. Mas cada mês tem alguma coisa para que vocês possam fazer, para que vocês possam armazenar. Então, eu acho válido isso daí. A gente conversou, né, Beth, quando você mandou, e eu achei super bacana isso daí. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu preciso colocar todas as coisas que estão ali? Não, mas pelo menos comece com alguma coisa. Uma lata, um pacote de biscoito, não sei, uma sardinha, que seja, mas que comecem, não deixem para depois, tomem partido, tomem posicionamento e comecem agora. E eu quero compartilhar essa aula com vocês e agradeço pelo Senhor poder me abençoar muito em minha vida, porque nesse ano, para mim, o Senhor me abençoou muito, e compartilho o meu testemunho de que esse é o Evangelho de Cristo, de que essas são as coisas que Ele deseja que nós façamos.
E faço isso em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém.